Olá a todos, hoje vamos falar um pouquinho sobre a artrose. A artrose que muitas vezes é confundida com artrite, com osteoporose, ou é chamada junto com essas três doenças de dor nos ossos ou reumatismo, mas na verdade a artrose é uma doença causada pelo desgaste da cartilagem entre as juntas, entre as articulações. Mas como que funciona isso? De uma maneira bem simples. Tem um osso na parte de cima, um osso na parte de baixo, eles articulam para fazer o movimento, entre eles há uma cartilagem. Essa cartilagem, com o passar do tempo, por causa do peso, ela vai se desgastando e os ossos acabam se aproximando até poderem tocar-se, e é onde gera todos os sintomas, que são dor, ruídos quando mexe-se as articulações ali, principalmente joelho. Outra coisa é a limitação da mobilidade, ou seja, a mobilidade é muito menor do que deveria ser por causa dessa aproximação entre um osso e outro. E por causa dessa confusão, que muitas vezes as pessoas também fazem o autodiagnóstico, né? Eu vejo muitas vezes pacientes com artrose, por exemplo, tomando cálcio, algumas coisas assim, meio sem nexo. Mas a artrose é uma doença, digamos que comum. Geralmente afeta pessoas de maior idade, mais de 40 anos, e geralmente afeta mais as pessoas que estão com sobrepeso, né? A gordura é um fator importante para o desenvolvimento da artrose. A artrose gosta muito de articulações como joelho, quadril, coluna, mãos. Então são lugares bem comuns da gente encontrar esse desgaste. A gente pode dividir o desgaste da artrose em diversos graus. Esses graus a gente divide pela radiografia e pela clínica também. Não veio ao caso a gente falar pormenores sobre cada grau, mas dependendo do grau que a pessoa aparece no consultório, muito dificilmente o tratamento clínico ajudará em alguma coisa. Há pacientes que chegam e que realmente o que pode melhorar a funcionalidade dessa articulação é a cirurgia, né? Mas eu vejo assim que a grande maioria que chega para nós recém são em graus mais leves, e geralmente a gente faz uso de medicações bastante questionáveis por alguns colegas e bastante usadas por outros. Alguns questionam a verdadeira eficácia, mas nós usamos essas medicações no intuito de evitar, diminuir a velocidade do desgaste dessa articulação. Não é regredir o desgaste, é diminuir. E a gente sempre usa um analgésico. A gente dá preferência pelo paracetamol. Até o paciente muitas vezes fica chateado: poxa, fui lá, ele me deu esse remédio, mas paracetamol eu compro sem receita na farmácia. Já que o paracetamol tem um perfil maior de segurança, porque geralmente são pacientes com mais idade, que já tomam remédio para pressão, para diabetes, que tem problema de estômago, problema de rins. Então a gente evita o anti-inflamatório por causa que nós vamos aí estar prejudicando outras coisas na melhora dessa artrose, da dor pelo menos, porque não vai influenciar nada na velocidade do desgaste, o anti-inflamatório, e vamos aí estar fazendo dano a outros órgãos, entendeu? Agora, algumas coisas recentes dizendo que talvez o anti-inflamatório em gel, esses que passam, né, na pele, tem o mesmo efeito do que o tomado para artrose. Isso é interessante, porque daí tira um pouco os efeitos colaterais. Mas assim, geralmente nós vemos artrose em pacientes com uma certa idade, em pacientes com sobrepeso ou obesidade.
Então, assim, além, mais do que ficarmos aqui discutindo, ou brigando se tratamento tal funciona, se esse é melhor que aquele, se realmente já tem que mandar direto para cirurgia ou tentar um pouco de tratamento, as medidas não farmacológicas, ou seja, as que não envolvem medicamentos, são úteis em todos os graus da artrose. E quais seriam elas? Principalmente a perda de peso. Imagine você um paciente muito pesado forçando essa articulação do joelho uma sobre a outra, então o desgaste tende a acontecer com uma rapidez muito maior. O sedentarismo também, mover as articulações melhora a amplitude delas, faz com que o líquido que está dentro dela circule e melhora a amplitude do movimento, e principalmente o fortalecimento dos grupos musculares ao redor dessa articulação, para que o peso não esteja todo sobre a articulação, para que os músculos façam também um pouco de esforço e não forcem tanto essa articulação. Mas o que eu queria deixar bem claro, a artrose é um problema comum, a gente vê bastante, muitas vezes a pessoa tem um desgaste imenso e não tem sintomas nenhum, muitas vezes a pessoa tem um desgaste mínimo e é cheio de sintomas, então assim, nós temos que medicar o paciente conforme a sintomatologia, conforme o grau na radiografia, mas o mais importante é mudar hábitos, perder peso, praticar exercícios de preferência de baixo impacto, tipo natação, o que é mais complicado para a nossa região, e fazer uma fisioterapia bem feita para que possa fortalecer os grupos musculares, ok? Então era isso e vou preparando o próximo vídeo. Se tiverem alguma sugestão, podem deixar aí embaixo, tá? Muito obrigado.